Olá, sou a Alessandra Perali. Estamos aqui para mais um assunto polêmico, que é sobre o pai que reaparece depois de 10 anos querendo obrigar a filha a ficar com ele um final de semana. Realmente esse assunto é bem polêmico. Como bem lembrado, como que eu faço para exigir um pai visitar um filho? Eu tenho como obrigá-lo? Tenho como coagi-lo? Olha, vai lá. Você tem a obrigação de visitar seu filho. Você tem que ir lá ver seu filho. Não tem como. A gente não obriga. É mais uma obrigação moral, né? Do adulto, né? Eu falo aqui pai, porque geralmente é o pai. Mas também temos assuntos assim em que é a mãe que abandona. Mas enfim, vamos falar de uma maneira geral, né? O ser humano, o genitor ou a genitora. Não tem como a gente obrigá-lo. Da mesma forma, eu não tenho como obrigar a criança a ir passar o final de semana, o dia com aquele genitor ou genitora, né? Aliás, as amigas e profissionais psicólogas que eu tenho, elas orientam muito dar atenção ao não da criança. Por que que essa criança diz não, né? Por que que ela chora? Por que que ela tem essa reação repulsiva, né? Que ela repulsa a presença daquele adulto. Ela desespera em não querer ir. Ela segura em pilares, em portões de não querer ir, né? É o extremo, né, da fala da criança, né? A criança tá falando, eu não quero, alguma coisa tá acontecendo e vocês não estão vendo. E, de novo, o adulto que não é maduro não dá atenção para isso e simplesmente quer realizar o seu desejo e não o da criança. Então, o que eu, no meu escritório, quando eu tô com um cliente, quando trata-se desse assunto, e você que trouxe essa pergunta respeite o não da criança. Tanto a pessoa que quer levar à força, quanto a pessoa que tá entregando, incentivando a criança aí, né? Porque muitas vezes as pessoas não acreditam que a mãe ou o pai ali tá incentivando, não vai. É seu pai, é sua mãe, você tem que passar um tempo com ela. Pode não parecer real, mas as pessoas fazem isso. E da mesma forma não fazem, né? Não vai, enfim, tem de tudo. Mas aqui a questão não são os adultos, é a criança. Ouça o não dela. Respeite o não dela. Se ela ali não fala o porquê não, interprete aquele desespero, leve para uma psicóloga, profissional capaz, que tá ali pronto para receber e ler aquele não da criança. Você não sabe se do outro lado ou tem um abuso, ou tem uma ausência, leva só por levar e deixa na casa da avó, e a criança se sente só, insegura, desamparada. Ou leva e maltrata. Então, assim, por que a criança tá tendo aquela reação? Às vezes você, como genitor ou genitora, não consegue ler porque você está envolvido emocionalmente. Então, o meu conselho tenha acompanhamento psicológico, leve, relate ao psicólogo e ele vai conseguir traduzir para você aquele não. Claro que tudo isso, né, depende, de novo, da idade da criança. As crianças da primeira infância, que a gente chama, que é de 1 a 6 anos, elas não sabem expressar os sentimentos. E às vezes até sabem, mas elas se sentem retraídas porque tem medo da reação do adulto. De ficar nervoso, de ter uma reação mais agressiva. Então ela repreende aquilo dentro dela e não expressa. Um psicólogo pode ajudar, né? Ele tá aí para ajudar. Aliás, o judiciário anda junto com a psicologia, justamente no direito de família, para isso. Para ajudar a interpretar os sentimentos e as reações das crianças. E lá dentro, na salinha deles, ali, criando a empatia com o psicólogo, eles acabam se abrindo, acabam interpretando numa brincadeira o que é que está acontecendo. Então, o fato da criança não querer ir é um alerta. Abra os olhos, abra os ouvidos, ouça e preste atenção. Muitas vezes não é birra, não. É porque tem algo do outro lado.
né? Ou até mesmo dentro de casa, ela se sente tão segura lá dentro que ela não quer ir. Ela não tem essa mesma segurança. E o pai que acabou de aparecer também tem que ter uma maturidade de criar e construir o vínculo com essa criança. Isso é que o adulto precisa trazer para a consciência dele. Que tudo vai ser construído. A criança precisa se sentir segura e é uma relação de segurança, ela é construída. Então tenha paciência, vá no ambiente da criança, brinca com ela, se apresente, se aproxime e vai criando essa relação com a criança. E aí com o tempo ela vai se sentindo segura e aí um dia ela vai. Aí um dia ela passa algumas horas, meses passam o dia, depois meses começa a dormir. Mas você tem que ter a paciência e respeitar o tempo da criança. Que por muitas vezes os adultos discutem, querem prevalecer a sua vontade e acabam obrigando a criança, criando ali um serzinho revoltado, inseguro e muitas vezes rejeitado também, porque só quis fazer a satisfação de um adulto e não olhou para aquela criança que está sendo construído um caráter, construído um adulto. Então, ouça, criança não quer ir? Para, ouve, conversa, leva para um responsável, que é o técnico específico para isso que a gente chama de psicólogo. Ele vai ajudar a interpretar toda essa reação. E para os adultos, respeitem e amadureçam. Esse é um tema muito complexo, que muitas vezes até os meus clientes não gostam de ouvir, mas eu sou muito incisiva porque, de novo, não se trata de adultos, se trata de um serzinho que é o mais importante dessa relação, que está sendo construído, que é a criança. Esse é o tema de hoje. Se você gostou, ativa o sininho, siga nas redes sociais, @Peralha Advocacia, que lá teremos muito mais conteúdo.